Graças a Deus, né? Estamos aqui para adorar o nome de Jesus. Hoje à tarde, estava resolvendo algumas pendências que não deviam ter chegado até o dia 31, mas chegaram, infelizmente. E no meio das pendências que eu estava resolvendo ali, apareceu um ex-aluno lá na internet, me chamou, falou, posso fazer uma pergunta? E eu disse para ele, bom, você já passou de ano, você não tem nada para me perguntar no último dia do ano. E ele falou, na verdade, é uma pergunta que eu devia ter feito há muito tempo. Eu falei, agora já passou, você já foi aprovado, vai para a faculdade e vai curtir sua vida. Mas ele foi insistente, ele falou assim para mim, como você sabia que eu sou ateu? A segunda pergunta, por que você falou tantas vezes esse ano que eu preciso me converter? E a terceira, por que você crê nesse Deus e não crê em outros deuses? Não interessa muito as respostas que eu dei agora, não é esse o caso. Eu sei que eu comecei a falar sobre Jesus com ele. Eu não sabia que ele era ateu, eu só falei que ele devia deixar de ser ateu. Mas eu não sabia. Eu falei, eu não sabia que você era ateu, mas Deus sabe. E essa é a prova de que eu creio nele. Por que eu creio nele? Porque ele sabe das coisas, mais do que você e do que eu. E teve um momento em que ele falou assim, que se Deus existisse mesmo, ele ia fazer questão de chamar Deus num tete-a-tete, e ele só perdoaria Deus quando Deus se ajoelhasse diante dele. As aparências enganam, tá, gente? Porque o sujeito que falou isso é uma formiguinha, entendeu? Assim, imagina um esmilinguido, né? Mas bem magrinho, bem baixinho, bem catatal, assim, meu, porque Deus vai ter que se ajoelhar na minha frente e explicar por que ele deixa haver tanta guerra, tanta fome, tanta criança morrendo e todas aquelas coisas que ele vê por aí, né? Aí eu falei para ela, meu amigo, você tá cheio de mágoa, mas o fato é que quando você encontrar com Jesus, quem vai se curvar é você. E é engraçado que nós estamos cantando aqui que os seres todos se curvam diante do Senhor, a igreja se curva para adorar o Senhor, mas ainda tem gente no mundo que acha que Deus tem que se curvar diante delas, que é uma coisa muito estranha. Bom, e aí então eu recebi uma mensagem do meu pai que me chamou muita atenção, então eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 10, porque tem certas mensagens que quando você ouve, você vai direto ao banheiro tomar um banho, porque ali Jesus fala. Hebreus, capítulo 10. Eu quero começar no versículo 37. Nós estamos virando o ano aí, daqui a pouco você vai ver vários rojões. As pessoas, eu não sei muito bem o que as pessoas estão comemorando hoje em dia. Quando eu era da idade assim do Levi, e até um pouco mais, bem mais na verdade, até a idade do Pedro Paulo, assim, eu sempre sonhava assim, o ano que vem vai ser melhor, e o próximo ano vai ser melhor, e o próximo ano vai ser melhor, mas não sei se de repente a idade que acontece, tem uma hora que eu olho para as coisas e falo, o ano que vem vai ser pior, o outro ano vai ser pior, não sei muito bem o que eles estão comemorando, mas vamos lá. Então, eu queria dizer para vocês o que Deus colocou no meu coração, versículo 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Eu quero me apoiar, eu quero me agarrar no ano de 2016, 17, 18 e até o dia em que Jesus voltar, eu quero me agarrar nessa palavra. Aquele que vem, que é Jesus, virá e não tardará. E cada dia que nós passamos, eu quero acreditar que estamos um dia mais próximos da volta de Jesus. Eu preciso acreditar nisso. Eu preciso acreditar nisso. E ele continua falando, todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Então esse texto me apresenta duas verdades. Primeiro, que existe uma promessa de que Jesus está para voltar. Todas as coisas que estão acontecendo no mundo, aos poucos convergem para aquilo que foi profetizado, para aquilo que está escrito no livro de Apocalipse. Tudo converge para que se forme um quadro no qual
haverá um anticristo que dominará sobre todas as coisas. As pessoas estão muito contentes com as coisas que estão acontecendo aí fora, com alguns avanços, etc. Mas a Bíblia me mostra que está tudo se encaminhando para um momento em que Jesus vai reinar sobre todas as coisas. No meio desse caminho, algumas coisas ruins terão de acontecer. Então o rapaz me perguntava por que haverá tanto terremoto, por que tanta coisa, por que tanta destruição, por que tanta tragédia. Está tudo previsto, nada está fora do controle de Deus. Ele já sabia que essas coisas iriam acontecer. E em Apocalipse ele fala, ainda não é o fim. Algumas coisas terão de acontecer e ainda não é o fim ainda. Acho que em Mateus, Jesus fala isso também para os seus discípulos. Mas eu sei que em pouco tempo o Senhor virá e ele não tardará. Mas a nossa base, então a base do crente é a fé nessa promessa. Então o Senhor está me ensinando que a minha vida jamais pode se apegar às coisas que eu posso aproveitar desta terra. Talvez o ano de 2016 seja muito melhor que o de 2015. Talvez não seja. Talvez você compre o carro que queria, talvez você não compre, talvez você viaje para onde você queria, talvez você não viaje, talvez você case, talvez você não case, talvez você se forme e talvez você não se forme. Mas uma coisa é certa, o justo continua vivendo pela fé e não é nessas coisas. É a fé na promessa do Senhor. E aquele que vem virá e não tardará. E o Senhor nos desafia a prestarmos atenção para um perigo muito sério, o perigo do retrocesso, o perigo de um dia ter provado da fé nessas promessas, o perigo de um dia ter crido e depois desistido de crer, por algum motivo. Talvez você esteja pensando, mas eu sou crente há tanto tempo, eu sirvo a Deus há tanto tempo, e eu já tenho visto tanta gente passando por esse mundo, e Jesus não volta nunca. Mas a Bíblia fala que se você retrocede, o Senhor não tem prazer na sua alma. Então cuidado com alguns sofismas, alguns perigos que nos fazem retroceder. Um dos perigos que nos fazem retroceder são as mentiras que são ditas hoje aí fora, que elas têm aparência de verdade. Sofisma é um argumento lógico que parece muito correto, mas lá no fundo, se você cavocar bastante, você vai encontrar que as premissas que o formam são falsas, são falaciosas, e por isso o sofisma não se sustenta. Mas como nós não conhecemos as premissas, nós recebemos apenas a informação vaga, então nós achamos que está tudo certo. Não vou ficar dando exemplos hoje, a ideia aqui não é dar exemplos, a ideia é dizer para você, tome cuidado com as coisas que você lê, com as coisas que você ouve, porque elas têm aparência de verdade, mas no fundo, elas são mentirosas. E quando a gente acredita muito nessas coisas, então nós tendemos a perder a nossa fé. O jovem hoje, ele falava que não crê em Deus, porque na verdade ele entende que o ser humano precisa conhecer mais a si mesmo e a todas as coisas. Ele falava, o ser humano precisa aprender a pesquisar, ele precisa aprender a evoluir, ele precisa aprender a crescer, ele precisa aprender a tudo isso, e Deus é um empecilho para tudo isso, porque se eu acredito em Deus, então eu não preciso descobrir mais nada. Era o argumento do menino. Eu falei, muito pelo contrário, Deus te deu inteligência para você desenvolvê-la. O problema é quando a inteligência é usada para a gente dizer que Deus não existe. Então existem sofismas de todas as formas, que também não vou ficar discutindo aqui, porque hoje não é o assunto. Nós temos o ano todo, se Deus quiser, até Jesus voltar para falar dessas coisas. Outro perigo muito sério que nos faz afastar e retroceder na fé está lá em 1 Timóteo. Eu queria que você, 2 Timóteo, perdão, queria que você tomasse cuidado com os perigos. O apóstolo Paulo fala para Timóteo assim no capítulo 3, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Foge desses. Tome cuidado com quem você anda, com quem você se associa, a quem você se alia.
porque a Bíblia me conta que nos últimos dias as pessoas não serão boas, como nós acreditamos, como as pessoas dizem que são. O menino está querendo falar da evolução do homem. Eu só vejo involução aqui, Marcelo. O ser humano se deteriorando cada vez mais, cada vez mais. Nós fazemos grandes progressos, nós descobrimos a cura para muitas doenças. E depois a gente fica sabendo que alguém descobriu a cura, mas que convém para um conselho de medicina que a cura não chegue, porque assim continua tendo gente no hospital. Então a gente acredita na capacidade humana de descobrir as coisas, e a gente descobre a maldade humana de permitir que as pessoas, ou de preferir que as pessoas continuem doentes, se é que isso está acontecendo mesmo. Que a gente também não pode dizer que está acontecendo, porque hoje todo mundo fala uma coisa, fala outra, você não sabe mais o que é verdade, que não é. Olha que mundo louco é esse que a gente está vivendo. Eu não sei o que eles estão comemorando. Eu vou comemorar que Jesus hoje está mais perto de chegar do que ontem. E que amanhã ele estará mais perto de chegar do que hoje. E não tem outra oração que eu tenha feito mais do que Jesus volte logo. Que aqui já deu o que tinha que dar. Desculpa que você está querendo passar o ano feliz, mas você vai passar o ano feliz. Pelo motivo certo, não pelo motivo errado. Eu queria que você fosse comigo a 2 Pedro. Esse é o problema de orar no chuveiro. 2 Pedro, capítulo 3. Versículo 8. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos. Eu estou em 2 Pedro, certo? E 1000 anos como um dia. Olha só que legal. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Graças a Deus. Jesus não está atrasado um segundo. Jesus está no tempo. Não retarda o Senhor a sua promessa. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Isso é profecia lá para frente, ainda não é agora em relação ao retorno de Jesus. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Eu sempre achei que novos céus e nova terra significava que Deus vinha numa cidade dourada e que nós moraríamos naquele lugar dourado ali, cidade quadrada, que fica pendurada ali, voando em cima de Jerusalém, e alguma coisa assim. Mas um dia eu estava lendo melhor, assim, eu falei, José, novos céus, nova terra, rapaz. Vai ter outra praia. Eu acredito que vai ter outra praia. Eu acredito que vai ter outra comida. Jesus comeu. Jesus tinha corpo glorificado e comeu. Eu creio que Deus vai criar um novo planeta. Eu não sei como é que vai ser isso, mas eu creio que Deus vai criar um novo lugar para a gente ver. E a gente vai poder curtir praia na boa, entendeu? E os bichos bonitos. E eu creio que Jesus vai restaurar as coisas como elas eram antes da queda do homem. Mas em outro lugar, porque esse aqui já foi condenado. Esse lugar, olha lá. Cadê? Estas coisas da terra estão condenadas. Este mundo está condenado. Eu não sei o que as pessoas estão comemorando lá fora. Eu sei que eu estou comemorando que Jesus está para chegar. O mundo tem muita coisa doida, que quanto mais a gente vê, mais irado a gente fica. Tem muita coisa louca acontecendo. Cada um falando uma besteira maior que a outra. Cada um cometendo uma atrocidade pior que a outra. Mas Jesus está chegando. Jesus está chegando. Eu acho que não há outra pregação a fazer, a não ser que dizer isso. E Jesus vai cumprir a sua promessa. Volto a dizer, as pessoas continuam se apegando a isso aqui, que nesse ano eu recebi várias mensagens assim, lá nos grupos da escola, muito dinheiro, muita saúde, muita paz, muito trabalho, muitas aulas, Mário, não, muitas aulas. Eu quero ganhar poucas aulas e muito dinheiro, se fosse para curtir alguma coisa. Não, para.
Isso é muito legal, é verdade. A gente gosta de trabalhar, a gente gosta de realizar coisas, a gente gosta de construir, a gente gosta de obter, não tem nada de errado com isso. Mas não ponha nessas coisas a sua fé. A minha fé está na promessa do Senhor. A minha fé está na promessa do Senhor. Onde está a sua fé? Então eu queria continuar aqui em 2 Pedro 3:11, e diante desse fato de que as coisas desse lugar já estão condenadas, de que o mundo está, que o cenário mundial está se organizando para que Jesus volte logo, para que aconteçam todos os eventos que estão preditos em Daniel, em Zacarias, em Apocalipse. Então, quais são as instruções de Deus para você que é crente? Quais são as instruções de Deus para nós que cremos em Jesus e aguardamos a sua vinda? Primeiro, então, 2 Pedro 3:11. Já que essas coisas serão desfeitas, já que vai acabar tudo mesmo, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Então diga aí, santo procedimento e piedade. Meu querido, santifique-se como nunca. A Bíblia fala que Jesus está voltando para buscar a sua noiva. Nós somos a noiva de Jesus. E a noiva se arruma. Ela põe sua roupa branca, ela toma banho, ela se lava, ela se perfuma, ela se enfeita, ela faz um penteado legal, põe uns enfeites, uns adornos. Ela está se arrumando com os atos de justiça, com os atos de piedade. Agora, piedade aqui não é aquela coisa, eu estou com dó de você, eu estou com piedade do outro. Piedade significa viver conforme a palavra do Senhor indica. Faça o que a Bíblia manda fazer. Viva conforme os ensinamentos da palavra do Senhor. Segundo, quero que você volte comigo para Hebreus, capítulo 9, 25. Quantos aqui têm certeza de que quando Jesus voltar, vão subir? Se você tem certeza de que você vai voltar, mantenha a sua mão levantada um pouquinho. Você tem certeza mesmo? Mas Jesus vem buscar uma noiva só. Ele não vem buscar tantas pessoas assim. Jesus vem buscar um corpo, um organismo, certo? Então, não faz o menor sentido o organismo estar espalhado. Pode abaixar sua mão. 9:20. Ah, que é isso? Vai fazer aula com o Nau ali, ele vai ensinar você a ficar com o braço levantado 12 minutos. Vamos lá. Hebreus capítulo 9. Eu acho que eu falei errado, pai. Olha só que legal. Viu? 10:25. 10:25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações. Você devia ligar para o seu irmão todo dia e falar, vamos à igreja hoje? Todo domingo. E aí, vamos ao culto? Ou você devia ligar no domingo quando ele não foi. Por que você não foi hoje? Meu querido, presta atenção. Se você é corpo de Cristo, Levi, olha para cá. Se você é corpo de Cristo, então você tem que entender que quem não é de Jesus ainda é contra ele. É contra ele. E nós devemos nos defender. A gente precisa se defender. Há uma série de espécies de animais que estão pequenos, são frágeis, e eles se defendem pelo agrupamento, pelo ajuntamento. A nossa defesa é estarmos juntos. E ele fala, quanto mais vemos que o dia se aproxima, não sei na sua Bíblia, mas a minha dia está com D maiúsculo. Então não está falando do dia de amanhã, nem do dia do feriado, nem do seu aniversário. Está falando do dia da volta a Jesus. Então, já que você está percebendo que Jesus está voltando, não é hora de se dispersar, é hora de se ajuntar. Todas as notícias concorrem para mostrar que as últimas coisas estão chegando. Então é hora de estarmos juntos. Então, em primeiro lugar, santifique-se. Segundo, ande com o corpo e cobre-se dos outros. Preocupe-se com aqueles que estão se dispersando. Aquele que em vez de estar no culto está numa festa. Preocupe-se. Porque há coisas lá fora que estão traindo mais do que as de dentro. Mas o Senhor está falando. Chega perto, ande junto. Outro, Hebreus 10:36.
Terceira instrução da Bíblia para nós aqui. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. É verdade que a gente desanima às vezes. A gente trabalha muito tempo. A gente, às vezes, ouve muita notícia ruim. Às vezes, a crise chega para dentro da nossa casa. E, às vezes, a gente desanima mesmo. Jesus está demorando muito. Jesus está demorando demais. As coisas não estão acontecendo. As promessas não estão se cumprindo. E a gente vai desanimando. Tendes necessidade de perseverança. Tendes necessidade de perseverança. Para que, havendo feito a vontade de Deus. Havendo feito é depois que você tiver feito. Presta atenção, fazer a vontade de Deus às vezes demanda suor. Fazer a vontade de Deus às vezes demanda o seu tempo. Fazer a vontade de Deus às vezes demanda um pedaço do seu coração. Havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Há uma promessa que nós vamos alcançar. Aqui fala do descanso que nós temos em Deus por realizarmos a obra dele. Mas, às vezes, para chegar a isso, precisa de perseverança. Então, vou repetir. Primeiro, santificação. Segundo, congregar-se. Então, santificar-se, congregar-se. Terceiro, perseverar. Persevere. E quando estiver difícil, persevere. E quando estiver fácil, persevere também. E por último, eu queria que você fosse a 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Que fala assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, que mais? Inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor vosso trabalho não é vão. Há coisas que nós realizamos na obra de Deus, cujo resultado nós só veremos depois. Às vezes a gente trabalha para o Senhor no escuro. Digo, sem saber o que está acontecendo, o que Deus está realizando. Um dia você vai ficar sabendo, mas o Senhor vai se agradar do seu trabalho. Esse texto aqui está se referindo à ressurreição de Cristo. Um dia nós vamos ressuscitar com Cristo. E Jesus está nesse momento em que nós não estamos vendo. Jesus está colocando debaixo dos pés todos os inimigos, um por um. Todos os inimigos estão sendo colocados sob os pés de Jesus. E um dia, o último inimigo, que é a morte, será colocado também debaixo dos pés de Jesus. A morte é o inimigo que nós escolhemos por causa do nosso pecado, por causa da nossa rebeldia contra Deus. O último inimigo será a morte, e ela será colocada também debaixo dos pés de Jesus. E nós, ressurretos, estaremos vitoriosos com Cristo. Então ele pergunta, onde está ele pergunta para a morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Acabou tudo isso porque Jesus venceu e nos outorgou essa vitória. Nós viveremos eternamente. Nós viveremos eternamente. Então, já que nós viveremos eternamente, na presença do Pai, irmãos, sejamos firmes, inabaláveis e abundantes. Nós fazemos pouco. Nós temos feito muito e ainda tem sido pouco. Se nós passarmos os olhos pela água da rocha e tudo que foi realizado nesse ano, nós vamos ter o momento certo, quando tivermos uma assembleia e apresentarmos algum relatório daquilo que tem sido feito nessa igreja. Mas se você puder, pela sua memória, assim, rapidamente tirar, desde o último ano de luz apagada, entendeu? Até hoje, você vai com certeza se lembrar de vários cultos, de várias reuniões, de retiros, de cantatas, de teatro, de evangelismo na rua, evangelismo na praça, congresso. Nós participamos de uma porção de coisas. E Deus fala, sejam abundantes. Eu acho que tem mais para fazer. Deixa eu te contar uma coisa, meu querido. Estamos começando um ano. O ser humano precisa desse negócio de renovação. A gente gosta disso.
Eu penso que Deus não... Penso. Eu tenho certeza de que Deus não marca o tempo quando nós marcamos. Você conta um dia, Ele conta 1000 anos. Você conta 1000 anos, Ele conta um dia. Eu não sei como Deus conta o tempo. Nós não temos inteligência para entender como Deus conta o tempo. Mas nós precisamos dessas marcações, porque nós costumamos renovar votos, intenções, objetivos. Eu acho que Deus respeita isso. Deus não fez assim, Ele sabe que nós somos desse jeito. Mas eu tenho entendido que se há alguma coisa que eu quero renovar, agora que estamos passando de ano, é meu trabalho por Jesus. Porque eu não sei se tem outra coisa que valha mais a pena. Quantas pessoas ganhei para Jesus este ano? X, eu quero 2x o ano que vem. Eu posso querer isso. Você também pode. Quantas vitórias na sua vida pessoal você obteve? Você pode obter outras vitórias. Quantas pessoas você atendeu e para quem você pode compartilhar o evangelho? Que você tenha outras tantas na sua vida. Enquanto as pessoas estão lá comemorando se elas vão trabalhar mais ou menos, se vão comer mais ou menos, se vão fazer dieta, se vão começar um treino com personal, se elas vão começar um emprego novo, se elas vão entrar na faculdade. Meu querido, vamos colocar os olhos lá em cima, Jesus está chegando. E como eu gostaria que não terminasse 2016 sem que Jesus voltasse para nos buscar. 15, ainda dá tempo, né? É verdade. Como eu gostaria que Jesus voltasse antes de terminar o próximo ano e que a gente pudesse estar na glória. Mas estamos nos preparando para isso. A igreja de Cristo também precisa se preparar para isso. A igreja está se enrolando em muitas coisas perigosas e algumas ofensivas a Deus. E que Deus guarde a água da rocha disso. Que Deus nos guarde, que a gente continue pregando o evangelho como ele está na Bíblia. Que a gente continue vivendo o evangelho como ele está na Bíblia. E eu queria que você repetisse então mais uma vez essas palavras. Diga aí, por favor, santificar-se. Santifique-se, meu querido, consagre-se, separe-se do mundo. Eles não têm mais nada para nos oferecer. Congregar-se, diga aí, congregar-se. Seja presente na igreja. Aqui nós estamos seguros. Juntos e seguros. Espalhados nós somos fracos. Espalhados nós somos fracos. Diga aí, perseverar. Perseverar. Isso. Perseverar não é... Bom, não tem ser. Vai lá. É perseverar mesmo, né? Persevere. Persevere mesmo. E 4, abundar. Isso, seja abundante na obra de Jesus. Sobre, esteja sobrando. Jesus não vai achar ruim. E quando a gente se apresentar diante do Senhor, a gente tenha muitas coisas para apresentar a Ele. Né? E que nós sejamos reconhecidos por pessoas que serviram o Senhor. Amém? José. Glória a Deus. Vou pedir por gentileza que você agora passe um tempo orando ao Senhor. Você pode fazer isso de joelho, pode fazer isso em pé, andando com a sua família individual, do jeito que você quiser. Então nós vamos gastar um tempinho aí, ou melhor, investir um tempinho aí orando em nome de Jesus. Daqui a pouco vai começar aquele negócio de fogos, não vai dar para ouvir nada, mas você aproveite esse tempo para estar buscando a presença do Senhor aí em nome de Jesus. Amém? Então fique à vontade. Daqui a pouco nós oramos, chamamos você para orar de novo aqui e encerramos.
Eu não quero interromper a oração de ninguém, mas estava orando e tive alguns pensamentos, gostaria de compartilhar alguma coisa. O Salmo no Salmo Salmo 8. Quem acompanha o Skype ouviu alguma coisa, mas eu queria acrescentar alguma coisa ao que coloquei lá. Verso 1 diz: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. E o verso 9 repete: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. E em casa eu fiz uma oração, coloquei lá, que nós, a igreja Água da Rocha, e toda a igreja que é fiel ao Senhor, possa mostrar na vida de cada um, de cada crente, a magnificência do Senhor. Porque nós vemos que o Senhor é magnífico, mas ouvimos falar de um moço que simplesmente ignora todas as coisas e atribui a Deus os defeitos da humanidade. É claro que é um contrassenso, porque se Deus obrigasse todos a serem bonzinhos, ninguém ia gostar de Deus, que ia dizer, é um ditador. Todo mundo quer fazer conforme acha. Esse é o problema do homem desde Adão. Escolheu seguir o seu próprio caminho de independência. Por isso produziu esse resultado. Mas é isso que eu queria falar. Mas eu pedi ao Senhor e peço ao Senhor que eu e todos os irmãos em todas as igrejas fiéis que possam mostrar a magnificência do nome do Senhor. Pela sua vida, pelo seu proceder, pela sua ação. E estava ali orando e falando com o Senhor, e falando, Senhor, eu vejo aumentar o número dos chamados evangélicos. Dizem que somos 35%, mas eu vejo cada vez mais diminuir a influência da palavra neste país. O povo brasileiro não está sendo tocado, salgado e iluminado pelo povo que seria povo de Deus, pelo número que está cada vez mais crescente. Nós mesmos, graças a Deus, evangelizamos muita gente esse ano. Temos levado muitos a Cristo, mas a gente não nota, em meio àqueles que estão à nossa volta, essa diferença. O Senhor disse, vós sois o sal da terra. E Ele disse, vós sois a luz do mundo. Eu tenho que viver com essa consciência. Claro, eu não creio na restauração de toda a humanidade a Jesus antes que Ele volte. Não é isso que a Bíblia fala que vai acontecer. Mas certamente gostaria muito que o Senhor fosse mais conhecido. Gostaria muito que a minha vida pudesse tornar o nome de Deus magnífico que é, mais conhecido, mais exaltado. E realmente, se o povo de Deus no Brasil, que já seria 35%, se for verdadeiro esse número, e se forem realmente cristãos fiéis, esses 35%, já seria um número bem grande para fazer diferença nesse lugar. Não está fazendo. Mas eu não posso reclamar pelos outros. Eu posso olhar para mim e posso colocar esse objetivo, Senhor, que a minha vida seja sal, que a minha vida seja luz. Que pessoas venham a te ver pelo que nós estamos fazendo. Eu creio que em alguns lugares nós temos manifestado isso como igreja, mas eu creio que há mais. E a gente aqui deve ser guloso. A gente tem que querer sempre mais. Nada, o pouco não satisfaz. A Bíblia fala, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei.
Não tenho ambição de grandes coisas. Não penso coisas elevadas demais sobre mim, nem sobre Água da Rocha, mas é um fato. Nós precisamos fazer mais diferença do que temos feito. Temos que ser sal saboroso e temos que ser luz brilhante, muito mais brilhante do que temos sido. Então, hoje estou fazendo essa oração, que o Senhor possa nos abençoar. Se temos algum alvo para o ano que vem, como o Fábio diz, alguma coisa que seja nessa direção, para frutificar mais para o Senhor. Nós sabemos que é o Senhor em nós que faz essa frutificação, é pelo Espírito Santo de Deus, mas Ele já pôs tudo o que precisamos em nós. E só precisamos crer, crer, crer e andar como cremos. E o Senhor vai fazer aquilo que é necessário em nome de Jesus. Amém? Te convidar a ficar de pé, por favor. Glória a Deus. Levante suas mãos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos por tudo que o Senhor fez nesse ano. Te agradecemos porque o Senhor cuidou de nossas vidas, dos detalhes das nossas vidas. E nós te louvamos porque o Senhor é um Deus maravilhoso e cheio de graça que tem cuidado de nós. Nós te bendizemos nessa noite, Pai, te exaltamos, te glorificamos porque o Senhor é o nosso Deus. E o Senhor virá buscar a tua noiva, virá buscar a tua igreja. E que essas palavras, Pai, que nós estamos ouvindo essa noite possa cair firme no nosso coração, que nós possamos produzir no reino de Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, eu quero clamar junto com a tua igreja nesta noite, que em nome de Jesus, esse ano de 2016 seja um ano frutífero para nossas vidas, Senhor. Ó Deus, que essa música que tanto nós cantamos aqui na igreja, grandes coisas o Senhor tem feito, grandes coisas há de fazer, o Senhor fará coisas maiores, que nós possamos viver isso nesses dias, possamos viver isso nesse tempo. Ó Pai, libera sobre nós um tempo de milagre nesse ano que vai entrar, que nós possamos experimentar a glória do Senhor, que nós possamos ver vidas sendo transformadas, a começar em nós, a começar em mim, quebra coração. Ó Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ver coisas novas que estão para sair à luz, possa sair à luz nesse ano, para a glória do teu santo nome. Ó Deus, tome a igreja Água da Rocha em tuas mãos, em nome de Jesus, toda promessa, toda palavra profética, tudo aquilo que o Senhor tem liberado sobre este lugar, nós possamos viver e possamos colher aquilo que o Senhor tem prometido para nós. Ó Pai, em nome de Jesus, nós profetizamos para a glória do teu nome nesse lugar, que haverá um tempo de colheita, que haverá um tempo de alargar as tendas, e que nós possamos ver a glória do Senhor nas nossas vidas. Ó Pai, possamos experimentar um tempo de avivamento nas nossas vidas, para a glória do teu santo nome. Tome a tua igreja, tome esse povo, tome, Pai, para a glória do Senhor, e nos use em nome de Jesus. Nós te damos toda a honra, te damos toda a glória, e colocamos esse ano de 2016 nas tuas mãos, para que tudo seja feito conforme a tua vontade, em nome de Jesus.